Saudações, queridos alunos do sexto ano. Eu sou a professora Vanessa Lourdes, Vanessa de Língua Portuguesa, e estou aqui para explicar para vocês o roteiro 6. Vamos lá, iniciando a leitura na página 74 do seu livro de português. Capítulo 3, História em quadrinhos, imagens e palavras em ação. Você costuma ler gibis? Muitas pessoas, principalmente crianças e adolescentes, gostam de histórias em quadrinhos. Neste capítulo, vamos estudar esse gênero textual para conhecer melhor suas características. Para iniciar os estudos, leia a tira produzida por Fernando Gonçalves e responda as questões. As tiras ou tirinhas são histórias em quadrinhos curtas que ocupam poucos quadros, como essa que está aqui na página 74, do personagem Níquel Náusea e do autor Fernando Gonçalves. Vocês podem ver que tem 2 quadrinhos apenas, então por isso a gente chama de tira ou tirinha, porque fica só mesmo uma tira da história em quadrinhos, que costuma ser uma página ou várias páginas. Então aqui só uma tirinha. Vamos ler? Aqui o primeiro personagem que está aqui, olha só, caracterizado como Thor, o deus do trovão. Quem gosta desse personagem já reconheceu, né? E ele fala aqui: Odin está me chamando para uma missão. E aqui algumas moças respondem que, né? Para quem não lembra, nas histórias do personagem Thor, Odin é o pai dele. No segundo quadrinho, um outro personagem que representa Odin fala aqui para o Thor: mais para cima. E aí, observando o Thor, a gente entende qual é a missão que o Odin tinha para ele. Era colocar um quadro na parede, né? Porque a gente vê que o Thor está segurando o seu martelo, que na mitologia, Thor é um deus nórdico que usa o seu martelo fazendo o barulho do trovão, lá no céu, nas nuvens, onde mora Thor e seu pai Odin. Então aqui Odin chamou Thor para pregar um quadro na parede com seu martelo. E a gente vê isso porque Thor aqui está pregando um prego na parede e o quadro está aqui encostado abaixo do prego no chão, aqui esperando ser dependurado. Questão 1 da página 74. Que palavra empregada por Thor no primeiro quadrinho sugere que ele tem algo importante a fazer? Então, vamos ler lá no primeiro quadrinho a fala do Thor. Ó. Odin está me chamando para uma... Pois é essa palavrinha aí que vem depois do me chamando para uma, que significa um trabalho muito importante, que sugere aí que, né, vai ser muito importante. Afinal, ele usa a palavra missão. Estamos acostumados que missão é usado aí para algo muito difícil. Questão 2, página 74. Qual é o sentimento expresso pela interjeição na fala das moças? Olha, essa fala, o que vocês acham? Parece aí que elas estão com uma admiração, né? Um sentimento aí de idolatria mesmo pelo personagem, não é verdade? Questão 3. Explique de que maneira a ação das garotas gera uma expectativa em relação à ação do herói. Olha, por elas reagirem com essa interjeição, né? Que parece assim um espanto, uma admiração, um suspiro aí, mostra, né? Ou seja, sugere que elas têm a expectativa de que essa missão vai envolver algo muito importante, muito difícil. Gerar uma expectativa, pessoal, é gerar aí algo que a pessoa fica esperando que aconteça. Então, acredito que elas esperam algo muito difícil, importante e incomum. Questão 4. Para criar um dos personagens da tirinha, Fernando Gonçalves inspirou-se no Thor da mitologia nórdica. Que elementos da pintura reproduzida no boxe a seguir permitem essa associação? O boxe, pessoal, é esse quadrinho na página 75, esse quadro, né? Na página 75, que é um quadro
de Martin Esquild, como a gente vê na legenda, intitulado A Luta de Thor contra os Gigantes. Ele foi produzido em 1872 com a técnica de óleo sobre tela. E a gente vê que é uma pintura muito bem feita, muito bonita e significativa, que aparece Thor levantando o seu martelo e lutando aqui contra inimigos. Vamos ler aqui o que fala sobre essa pintura? Está aqui nesse quadrinho, está nesse quadro Sabia? Na página 75. Deus da mitologia nórdica, norte da Europa, Thor está associado à força extrema e aos raios e trovões. Ele empunha um martelo mágico que nunca erra o alvo e volta infalivelmente para suas mãos. Essa divindade sempre esteve presente no folclore europeu, mas ficou mais famosa após transformar-se em super-herói de quadrinhos nos anos 1960 e personagens de filmes de grande sucesso, como a gente já conversou. Então, a questão 4 pergunta exatamente isso, sabe? Pede para a gente associar aí, né? As características desse Thor da mitologia nórdica com o Thor dos quadrinhos, da tirinha de Fernando Gonçalves. Olha, pessoal, as características físicas do personagem em posição de destaque ali na cena tanto dos quadrinhos quanto do quadro pintado pelo artista Martin Esquild são as suas roupas, o capacete com asinhas, com asas e o martelo. Então, isso é que identifica e permite a associação da gente saber que esse Thor da tirinha é o mesmo Thor da mitologia nórdica e do herói em quadrinhos, do herói dos filmes. Página 75, questão 5. O humor da tirinha é produzido por uma quebra de expectativa. Como essa quebra é produzida? Nós sabemos que expectativa é aquilo que quem está observando uma história, quem está lendo ou assistindo um filme, espera que aconteça. Aqui, inclusive, na página 75, tem um quadrinho bem ao lado da questão 5 que explica sobre a quebra de expectativa. Vamos ler? A quebra de expectativa ocorre quando a narrativa, ou seja, a história, leva o leitor a esperar determinado desfecho, determinado final, mas o texto lhe apresenta algo diferente, que em geral provoca graça, humor, emoção. Então, isso significa que o leitor ele tem uma expectativa, ele espera que algo aconteça, mas acontece algo diferente, que quebra essa expectativa e gera uma emoção diferente, muitas vezes uma graça, um humor, que é o que acontece na tirinha de Fernando Gonçalves. Como que essa tirinha produz a quebra da expectativa? Olha, no primeiro quadrinho, sugere-se que Odin, que é o pai do Thor, teria proposto ao filho uma missão difícil e grandiosa, né? Essa palavra missão representa muito, faz a gente ter uma expectativa de algo muito importante. No segundo quadrinho, porém, o herói realiza uma ação muito simples, que é pregar um quadro na parede, que poderia ser desenvolvido por qualquer pessoa, não precisaria do Thor, de um herói para fazer isso. Então, esse fato de ser uma tarefa muito simples de pregar um quadro é o que quebra a nossa expectativa de que seria uma grande missão e provoca humor, provoca graça. É o que deixa a tirinha engraçada. Questão 6, página 75. Como o martelo foi usado para o efeito de quebra de expectativa? Olha, o martelo é a principal arma de luta de Thor, um símbolo de poder, tanto nas histórias em quadrinhos como herói, como na mitologia nórdica como deus do trovão Thor. Mas na tirinha do Fernando Gonçalves foi usado como uma ferramenta comum para pregar um prego na parede. Isso com esse uso comum é que o martelo é usado para quebrar a nossa expectativa de que seria usado para uma grande missão. Questão 7, página 75. O quadrinista
brincou com as proporções físicas de Thor, ou seja, o quadrinista é quem desenhou a história em quadrinhos, é o Fernando Gonçalves, que desenhou a tirinha da página 74. Ele brincou, né, com o aspecto físico ali do Thor. Na questão 7A, nos propõe a refletir sobre como isso é percebido na tirinha. Olha, gente, o Thor ele foi desenhado com o tronco, né, o peito e os braços bem fortes e enormes, mas a perna está muito fina. Então, é assim que a gente percebe que o Fernando Gonçalves brincou na hora de desenhar o Thor na sua tirinha. A questão 7B propõe a reflexão sobre que efeito esse recurso provoca na tirinha. Esse recurso de desenhar o Thor assim bem desproporcional provoca humor, gente, que é a graça, né? A gente olha e vê que fica muito engraçado a figura do Thor desenhada desse jeito. Página 75, questão 8. Odin, pai de Thor, é considerado o principal deus da mitologia nórdica. É possível um leitor que não conheça esse dado chegar à conclusão de que ele é importante em sua sociedade? Por quê? Olha, mesmo que um leitor não conheça o Thor como filho de Odin, lá na mitologia nórdica, que são de países muito distantes da gente, né? Noruega, Suécia, Dinamarca. Mesmo que o leitor não saiba sobre isso, é possível sim ele concluir que é importante na sociedade, porque na história em quadrinhos, Thor foi chamado para cumprir uma missão por Odin. Então, assim a gente percebe que Odin é importante sim, porque afinal de contas ele chamou um herói para cumprir uma missão. Quem é que tem esse poder? Odin tem que ser muito importante para poder fazer isso, né, gente? E inclusive, o fato de Thor obedecer rapidamente a ordem, o chamado de Odin, mostra que Odin é importante sim. Então, mesmo que a gente não saiba que ele é pai do Thor na mitologia, podemos ver que Odin é importante porque ele teve esse poder de chamar Thor para uma missão e ser atendido pelo herói. Página 76. Agora você vai ler uma história em quadrinhos da ilustradora e cartunista gaúcha Samantha Flor. Em seguida, responda as questões. Vamos lá para a leitura dessa história em quadrinhos. A gente vê que no primeiro quadrinho tem aqui um garoto de camisa verde, poucos fios no cabelo, e a gente associa muito essa figura ao personagem Cebolinha, que na verdade é de propriedade desenhado por Maurício de Souza, que é outro artista. Aqui quem desenhou foi a Samantha Flor, mas a gente já identifica aqui o Cebolinha, não é verdade? E ele está com um spray na mão, né, uma tinta spray, e está aqui escrevendo algo num muro, numa parede. No segundo quadrinho, a gente vê aí a inscrição Pimba, que representa o barulho do coelhinho azul voando direto para sua cabeça, atingindo aqui esse menino. E esse coelhinho azul também a gente já identifica logo, né? Com o Sansão, aquele coelhinho da Mônica, que ela costuma bater nos meninos com esse coelhinho. No terceiro quadrinho, a gente vê aqui que o menino fala: Pô, Mônica, que eu fiz agora? E a Mônica responde: Tá escrevendo desaforo na parede, como sempre. E olha só, mais uma coisa que a gente identifica com o personagem Cebolinha é a troca dele nas letras R pelo L, né? Ele fala errado, então, ao invés de agora, no quadrinho dele está escrito agola, porque ele faz essa troca na fala dele. No quadrinho abaixo, 4 quadrinhos, a gente vê que ele, na verdade, estava escrevendo aí algo positivo para o Maurício de Souza, que é o
criador do personagem da Turma da Mônica. E aqui está escrito, parabéns, Maurício, 80 anos. Aí a gente vê que o Cebolinha aqui faz uma cara assim bem, né, de zangado e fala, desaforo, é? Ou seja, né, desaforo, que de novo ele trocou o R pelo L. E a Mônica espantada, né, olhando aí, que agora que ela percebeu o que ele tinha escrito. No quinto quadrinho, a Mônica fala, puxa, desculpa, Cebolinha. E o Cebolinha responde, desculpa nada, pra se ler de mim você vai ter que trabalhar e... Flop. No próximo quadrinho aí, né? Desce aí, alguma coisa cai aí sobre a cara do Cebolinha. E esse som flop representa o som do papel, né? Despregando da parede, caindo aí no rosto dele. Esses sons, como flop, como pimba do segundo quadrinho, se chama onomatopeia, que é a representação do som na escrita. E a gente vê aí que no sétimo quadrinho, que é o quadrinho seguinte, né? A Mônica olha aí bem assustada e estranhando, né? O que tem atrás desse papel que caiu na cara do Cebolinha, que descolou, né? Vamos ver no último quadrinho aqui o que tinha atrás aí desse papel. Atrás das inscrições, parabéns, Maurício, 80 anos, escrito nesse cartaz que ele estava colocando, tem uma pichação. E olha só o que estava escrito atrás do papel. Mônica Dentuça. Ah, daí a Mônica descobriu que realmente ele estava escrevendo desaforo, né, na parede. Só que ele disfarçou aí, colocando esse cartaz de parabenização ao Maurício de Souza. E aí a Mônica sai correndo atrás dele com o coelhinho, como é típico nas histórias desses personagens. Questão 1, página 76. Essa HQ, essa história em quadrinhos, foi produzida para um jornal em homenagem a Maurício de Souza. Qual elementos dela são inspirados na Turma da Mônica? São aqueles elementos, né, que a gente já conversou durante a história. Elementos são que coisas que tem na história, que desenhos, que palavras que são inspirados. São as características físicas das personagens, né, o cabelo, a cor da roupa, o nome Mônica, a troca do R pelo L, do menino na história, tudo isso são elementos inspirados nas histórias da Turma da Mônica. Então, você pode colocar aqui nessa questão tudo o que tem nessa historinha em quadrinhos que lembra as histórias da Turma da Mônica. Questão 2, página 76. A HQ coloca em evidência algumas características dos personagens. Questão 2A. Mônica tem duas reações distintas, diferentes. Uma quando se sente ofendida e outra quando pensa que foi injusta. Como ela se comporta? A gente vê aí pela história em quadrinhos da Samantha Flor que quando se sente ofendida, a Mônica reage de maneira bem agressiva, né? Porque ela tá falando assim, tá escrevendo desaforo na parede, porque ela tá se sentindo ofendida. E a gente vê que ela usa o coelhinho de pelúcia para acertar o Cebolinha, lá no segundo quadrinho, porque ela está desconfiada que o Cebolinha está escrevendo ofensas sobre ela no muro. Mas, quando ela pensa ter sido injusta, porque o Cebolinha mostra que tem aí um cartaz escrito Parabéns, Maurício, e tenta enganar ela, né, para ela achar que foi injusta com ele, aí ela reconhece essa injustiça que ela cometeu de acertar o Cebolinha com o coelho e pede desculpas. Então, são essas duas reações que ela tem. Questão 2B. Que comportamento de Cebolinha está evidenciado na HQ? Lembrando que HQ é a abreviação de História em Quadrinhos. Bom, o comportamento do Cebolinha, que evidenciado aqui, é esse hábito que ele tem de perturbar a Mônica, de fazer bullying com a Mônica por causa das características físicas dela. No caso aí, por causa do dente dela.
Coisa que é muito feio, né? Esse Cebolinha tinha que parar de perturbar a Mônica desse jeito. Mas é esse comportamento que fica evidenciado aí nessa historinha. A última atividade proposta pelo roteiro de estudo pede que você volte à página 75 para pensar sobre como funciona uma história em quadrinhos. Então, eu proponho a vocês o quadrinho azul da página 75, da observação para a teoria. No gênero textual História em Quadrinhos, também conhecido como HQ, H de História, Q de Quadrinhos, a narrativa é apresentada por meio de quadrinhos em sequência. Em geral, essas histórias são compostas por imagens e por balões de fala e de pensamento, mas existem muitos exemplos de histórias que dispensam a linguagem verbal. Ou seja, a linguagem escrita. Linguagem verbal, pessoal, é a mesma coisa que linguagem escrita, que palavras e letras. Embora todas as narrativas apresentem, em alguma medida, informações implícitas, exigindo que o leitor as complete com sua imaginação, esse é um recurso especialmente produtivo nas HQs, ou seja, muitas vezes, né, a história em quadrinhos, ela apresenta desenhos e que são muito significativos, que a gente tem que parar e pensar sobre o significado dos desenhos, além, né, não só do significado da linguagem verbal, ou seja, das palavras. É importante prestar atenção nos desenhinhos. Voltando aqui na página 74, observe novamente a tirinha do Níquel Náusea, do Fernando Gonçalves, com o personagem Thor. A gente vê aqui que a representação dos desenhos é muito importante, né? Porque, afinal de contas, é pelas características aqui, pelo chapéu com o capacete com as asinhas, o martelo, que a gente reconhece o personagem Thor. E é pela figura dele no segundo quadrinho, colando, ou melhor, colocando um prego na parede, usando o seu martelo, que a gente vê, né, que tipo de missão que ele tinha, que não era uma coisa tão importante assim, era apenas pregar um quadro na parede. Então, é isso que a gente tem que refletir para responder às questões 1 e 2 da página 75, proposta nessa atividade do roteiro. Vamos lá? Como funciona uma história em quadrinhos? Questão 1, página 75. Como os fatos da história são narrados? Como os fatos da história são contados? Olha, a gente vê que na tirinha ali de Fernando Gonçalves, do personagem Thor, a história é contada com imagens que representam as ações dos personagens e a reação dos personagens. Mas, além disso, também, a história é contada com balões de fala. Então, aqui a gente pode responder que a história, os fatos da história são narrados com imagens e com balões de fala. Questão 2, página 75. Em uma tira, cabe ao leitor imaginar cenas que não são apresentadas explicitamente, ou seja, são cenas que não estão ali desenhadas, mas a gente, na nossa cabeça, imagina pelo que está ali nos quadrinhos. Imagine, então, o que se passou entre o primeiro e o segundo quadrinho. E representa essa ideia por escrito ou por desenho. Olha, então seria o que essa atividade 2? Você fazer um segundo quadrinho para a tirinha do Thor, que tem ali 2 quadrinhos, mas você teria que fazer um quadrinho do meio, um segundo, para que ele ficasse com 3 quadrinhos. Então, como você faria esse segundo quadrinho para que essa historinha ficasse com 3? Daí, o primeiro quadrinho ficaria esse em que ele está falando que Odin está chamando para uma missão. Aí você desenha imagina o que aconteceria depois disso e desenha um quadrinho. E aí, o último quadrinho, o terceiro, ficaria esse do final, que era Odin falando mais para cima e Thor pregando o quadro na parede. Olha, você pode fazer esse quadrinho da maneira que você quiser, tá? Mas para manter a coerência, seria interessante que esse quadrinho que você vai desenhar no meio, como se fosse no meio dos 2 que já tem, mostrasse o momento que o Odin
ordena a Thor que pregue o quadro na parede, né? Podia, por exemplo, ser o Odin entregando o quadro para o Thor e o Thor com aquela cara de decepcionado, né? Puxa, era só isso. Então, essa questão 2 da página 75 pede para você desenhar aí um quadrinho que pode ser com Odin entregando o quadro para o Thor, pregar na parede e o Thor com uma cara bem decepcionada, que a missão não era assim tão difícil. É isso aí, pessoal. Terminamos mais um roteiro. Parabéns para você que chegou até aqui. Espero que tenha gostado das histórias em quadrinhos, tenha aprendido com as atividades. Um grande abraço, até a próxima. Parabéns!